Militar de Bárbara de férias. Tá de férias, né? Mas vai voltar todo dia, mas vai continuar o expediente de tarde, assim, no caso. Ah, é? Beleza. Sim, né? Por causa do rancho, né? Uhum. Pode ir? Pode. Muito bem, então. Então, nós estamos continuando agora na terceira declinação, né? Então, lembrando ó, que a gente viu lá atrás, né, os substantivos de primeira e segunda declinação, que a gente começou lá, que são substantivos que são declinados em ômicron, né, que é o tema em ômicron. Nós vimos os substantivos de primeira declinação depois, que são os terminados em alfa e eta, né, e alfa, sigma, eta, sigma. E aí nós vimos os substantivos de terceira declinação, que são aqueles terminados em consoantes, e aquele monte lá que também tem as suas variantes. Isso foi o que a gente viu na última aula. E agora nós entramos, então, nos adjetivos de terceira declinação, que a gente já viu os de primeira e de segunda. Os de primeira e de segunda, eles estão numa lição só, porque eles seguem, né, o mesmo padrão lá da primeira declinação, da segunda declinação. Terminou em ômicron, terminou em alfa, terminou em eta, segue a mesma ordem lá das declinações. E aqui, então, ele coloca outros adjetivos e vai explicar para a gente como é que eles funcionam na terceira declinação. Lembrando que a terceira é sempre aquela declinação que tem mais variáveis. Isso tanto vale para os substantivos, né, como vale para os adjetivos, como vai valer depois também para outras classes de palavras que possuam essas características de declinação, né? Por exemplo, depois o particípio, que a gente for ver, né, o particípio também tem essas características dos substantivos. São verbos que são utilizados como substantivos ou como adjetivos, né? E então a gente vai ver isso novamente, tá? Nas próximas lições a gente vê isso aí. Vocês fizeram os exercícios dessa lição aqui, da 21? Eu fiz. Eu não. Você mandou uma... Isso não é para a próxima aula, não? Então a gente... Você mandou uma 20, Zac. Eu mandei fazer o dessa lição? Da 20, da 21 não. Ah, tá. Então vamos primeiro começar corrigindo, né, os da 20, né? Antes da gente entrar aqui. Porque a gente não teve nem a aula, essa aula. Você falou que era a continuação da última. Isso, Então a aula da 20, né, era a continuação da aula da 19. Ah, que era para fazer a 20, é mesmo, era para fazer, eu viajei, é isso mesmo. Aí você não fez, Fred? Leno? Não fiz não, mas vamos fazer aqui. Vocês querem fazer agora? Se não corrigir agora, depois não vai corrigir depois, né? Pode ser, não sei, para mim, tô de boa. Vocês fizeram, Thiago e Fred? Eu fiz. Thiago? Não consegui fazer. Bom, então vamos deixar vocês dois fazerem, então, porque só eu e o Fred ficar falando aqui não vai ajudar vocês a desenvolver. Então fica duas lições para fazer agora, né? Fica a lição aí da... Vai ficar 20 a 21. A 20 a 21. Aí na próxima aula a gente corrige. Pois essa aqui, ó, era que eu ia começar a fazer hoje, entendeu? Que eu me preparei para começar a fazer hoje para a aula de sexta-feira. Pois né? E na sexta-feira vai ter... Bom, aí na sexta-feira, agora a gente corrige essas duas, né? Puxou aula para hoje, terça, aí adiou e eu fiquei perdido. Beleza. Então tá desculpado, então. Então aí vocês fazem, então, essas duas aí, a gente vê, faz a correção delas na sexta-feira, não tem problema. Beleza. Bom, então indo lá para os adjetivos, então como é que a gente vai trabalhar com eles, né? Para a gente poder entender um pouco deles, né? Bom, aqui tem aquele vocabulário normal, é bom que a gente sempre passe por ele de alguma forma, né? Dá para perceber que algumas palavras começam a ser meio que intuitivas para a gente, né? Como aletês, por exemplo, né? Que vem de aletheia. E aí, aletheia que é verdade, aletês então vai ser verdadeiro, né? E algumas outras palavras, elas são palavras mais difíceis, né? Eu focaria aqui nesse vocabulário, principalmente em palavras como essas aqui, ó. Por exemplo, a palavra rossós, né? Rossós, rossei e rosson. Por quê? Porque esse tipo de pronome correlativo, ele vai aparecer várias e várias vezes no texto, né? Porque são palavras que acabam surgindo muito, né? Para composição. Então, é o tipo de palavra que a gente tem que memorizar, né? Rossós é o pronome correlativo, que significa quanto, o que, tanto quanto, né?
correlativo, então, né, de relação entre uma coisa e outra, né? Seria mais ou menos como se fosse uma coordenativa, né? Mais ou menos isso. Monogenês, né? Bom, aqui também dá para a gente ir ouvindo e meio que entendendo, né? Monogenês, que é único gerado, né? Unigênito, né? Aí o monogênico, né? Que aparece também lá no credo apostólico, né? Esse megalê e megá, esse adjetivo ele é muito comum, muito comum. Então é bem importante também memorizar, e a gente já sabe, né? Megalê, mega, que é grande, né? Megalópolis, né? Megalópolis. Megabyte, perfeito, né? Megabyte. Esse outro aqui é mais comum ainda, né? Ó, aparece 418 vezes, né? Que é o polis, né? Polis, polê e poli, que é o adjetivo de quantidade, né? Adjetivo de muito, né? Não confundir com o polis, que é com o iota, né? Que aí é cidade, né? Eles são adjetivos que têm a mesma pronúncia, né? Mas não têm a mesma grafia e significam coisas diferentes, né? Você pode falar o polis, né? Polis é muitas cidades, né? Tá tranquilo até aqui? Beleza. Aí, então, gamos, né? Gamos é... Oi? Não, por mim, se tu quiser pular para gramática, tá de boa. Isso aqui vai ter que ir fazendo exercício com essas palavras aí para nos memorizando. Eu falo... A menos que tem algum detalhe muito interessante que a gente tem que pegar aqui, entendeu? Não tem assim, não. É só pra gente passar por ele, né? Não tem nada tão interessante assim, não. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Só eu falo para vocês focarem bastante dessas palavras que tem números muito altos aqui, ó. Porque essa numeração é a quantidade de vezes que essa palavra aparece na Bíblia, né? E quando tem números muito altos, é porque a palavra é importante a gente memorizar, tá? Bom, tá, beleza, então. Então a gente passa lá para a gramática já. Bom, o que nós sabemos sobre os adjetivos, então, de terceira declinação, é que eles declinam de várias formas, da mesma forma que os substantivos de segunda declinação também declinam de várias formas, né? Então você tem os adjetivos, né, que terminam em on e os adjetivos que terminam em is. Se vocês lembrarem, quando nós falamos lá nos substantivos, nós dissemos que os substantivos de terceira declinação, eles são retratados, né, são descritos nas gramáticas, né, no léxico, como na forma básica do genitivo. Lembram disso? Na forma básica do diminutivo? Do genitivo. Ah, tá, do genitivo. Por quê? Porque a forma do nominativo deles é uma forma instável, né? Então você não consegue reconhecer o adjetivo de terceira declinação, reconhecer o radical dele pelo nominativo. Por isso, ele é geralmente declinado na forma básica no genitivo. Aí, nas gramáticas, geralmente ele aparece assim. Ele aparece na forma genitiva, na forma nominativa, mas ele vai ser seguido, né, dessa característica. Vai ter um tracinho e o ou, né? Então, meros aqui é pedaço, parte, né? Meros é pedaço, parte. Mas a forma básica de meros, como ele é um adjetivo de terceira declinação, é merus. Entenderam isso? Ó? Meros é a forma nominativa, mas a forma básica, por ser de terceira declinação, é merus. Você tira o os e coloca o us aqui no lugar. E ele é, então, um adjetivo de gênero neutro, porque seguido do to aqui, né? To, merus. Beleza? Beleza. Então tá. Então, essa é uma característica de todas as palavras que declinam na terceira declinação. Elas sempre vão estar com o genitivo lexicográfico, com o genitivo lá no léxico. Você não vai encontrar a forma nominativa dela como básica, né? Bom, também temos adjetivos que seguem. Então, nós temos adjetivos, né, que seguem somente as estruturas da terceira declinação. É o caso dos adjetivos terminados em on e es, que tem o genitivo onas e us, né?
temos os adjetivos que seguem, que são da terceira declinação, mas que seguem também características da primeira declinação. Lembram qual é a primeira declinação? Acabei de falar agora há pouco, né? O primeiro é o... São terminados em ons e us, né? As e es. A primeira declinação é terminada em as e es, lá dos adjetivos. Que é as terminações dos substantivos femininos, certo? Aqui, no caso... aqui é a terceira declinação, tá? Aqui, no caso, vai ter adjetivos de terceira declinação que são declinados como se fossem adjetivos de primeira declinação. Por isso você vai ver lá o as, lá, aí você vai falar, mas o as não é de primeira declinação? Ele só é de primeira declinação quando ele não aparece na forma genitiva. Quando ele aparece na forma genitiva, ele é de terceira. Entendi. Mas, se ele é terminado em us, ele é de terceira, né? O us é sempre de terceira, o as, ele é de terceira declinação com cara, né? Com a cara da primeira declinação. E nós temos os adjetivos que seguem as três declinações, ou seja, são adjetivos que são invariáveis no que tange a declinação, chamados também de adjetivos irregulares, que é o caso de mega, ou megas, né? E polis. Então, com isso, nós temos que existem adjetivos da terceira declinação que não se enquadram na declaração, na classificação acima. E aí, então, são defectivos, né? São adjetivos defectivos. E para você saber isso, você tem que consultar um léxico analítico. O léxico analítico é isso aqui, ó. É esse texto aqui, né? Que ele vai, alguns de vocês já têm aí, né? Em outras formas, né? Que ele vai te dar o significado da palavra lá, o significado léxico da palavra, né? Perdão, analítico da palavra dentro do texto bíblico, né? Como é que fazia antes de existir esse tipo de documento? Cara, você tem que pegar a gramática, e a gramática era muito maior, e aí tentar ir encontrando a palavra até achar, né? Então era um trabalho muito mais de formiguinha, né? Hoje que nós temos esses recursos, a gente utiliza eles. Aqui nós temos, então, um exemplo, né, da declinação de um adjetivo terminado em on, que é o adjetivo askemon. O adjetivo askemon, se vocês olharem lá no vocabulário, é o adjetivo indecente. Askemon. Indecoroso. Indecoroso, perfeito, né? Da onde vem a palavra asco. Eu tenho asco disso, né? Eu tenho nojo disso, né? Eu tenho uma repulsa a isso, né? Askemon, né? Da onde vem o asco, né? Bom, o askemon, nós vamos ver aqui, ó, que a forma nominativa dele, né? É askemon, mas a forma genitiva é a forma básica, que é o askemonos, né? Askemonos. Essa é a forma que vai aparecer, ela vai repetir, né, no masculino, feminino e no neutro, né? Genitiva e ablativa, né? Genitiva ablativa, Aí nessa altura a gente já meio que condensa os dois, né? Porque como não há diferenciação, né? A gente fala só genitivo, mas a gente entende que é os dois. Da mesma forma, né? O lead, né? Que é o locativo instrumental dativo. Aí, normalmente, a gente fala assim, ó, dativo, né? Dativo. E aí a gente sabe que mais ou menos é dos três. Mas é importante que você colocou, Leno. É sempre importante saber que tem diferença dos dois, né? Ou seja, a palavra está no genitivo, mas ela pode também estar no ablativo, as duas significando coisas parecidas, né? Um é posse e outro é origem, né? Você traduz, né, pelo D, né? Então, aqui no caso de askemon, vai ficar do indecente, certo? Uhum. Do indecente. E, no caso do locativo instrumental dativo, como é que fica a tradução de askemone? Vai, askemone. Não, no indecente, não. Se for locativo... Ficar locativo do indecente. No indecente. No indecente. No indecente. No indecente. Depois, então eu posso falar. Né? Com indecente, não. No instrumental. Com o indecente.
com o indecente ou pelo indecente. Pelo indecente, por meio do indecente. Exatamente. E no dativo? Do indireto. indecente. Ao indecente, Exato. né? Oi? Ao. Ao indecente, né? Isso. Então, se eu falar topos, askemone, é no lugar indecente. Topos é lugar, né? Topos, askemone, no lugar indecente. Tudo bem? Beleza. Askemona é no acusativo. E como fica no acusativo? Acusativo seria. A esquemona. A ou o, né? Isso. O indecente. Ou E no indecente. vocativo? Indecente. Ó. Perfeito. Indecente. Ó, indecente, né? É o indecente com exclamação no final. Perfeito, só para relembrando isso, né? E aqui, então, nós temos essas terminações, que são as terminações do adjetivo da terceira declinação de radicais terminados em on, ok? A gente vai olhar, a gente vai ver, vocês vão tentar memorizar, mas aí o que vale mesmo é no texto, né? Quando aparecer no texto, reconhecer. Mesma coisa aqui no plural, ok, né? Bom, os adjetivos terminados em es, e aí nós temos o aletes, né? Aletes, qual que é o significado, tradução? Verdade, né? Verdade. Não, é adjetivo. Ah, verdadeiro. A verdade. Verdadeiro. Porque aletheia é Ah, tá, verdade. isso mesmo, é verdade. Né? Então aí a gente deriva, né, do substantivo a forma adjetiva dele, né? Então, aletes é verdadeiro, né? Verdadeiro. Ágape é amor, HP seria Amoroso. amoroso, né? O amado, né? Amoroso. E assim vai. Tá tranquilo até aqui? Tranquilo, como um grilo. Aí, no caso do aletes, você tem um adjetivo terminado em esse, e aí você tem aqui, então, as formas dele de você declinar. Aí, também é a mesma coisa, né? O negócio é treinar, repetir e até memorizar. Né? Então, não há E muito... aqui também tem, tô vendo que tem essas aqui, né? O epsilon mais o alfa, aí vai alongar pro eta. Perfeito, né? Perfeito. Sempre acontecerá isso, né? Que é a terminação... Bom, na verdade aqui, né? A terminação de aletes, né? O radical aletes. E a terminação do genitivo, que é a básica, né? É o aletus. Certo? Uhum. Aletus. Aí aqui ele fala, ó. O nominativo e o V. O V é o vocativo, certo? Então, no caso dos adjetivos terminados em es, o vocativo e o nominativo eles são o mesmo. Diferente daqui, ó. Terminado em on, né? O nominativo é ômega e no vocativo é ômicron. Então aí tem esses detalhezinhos aí que a gente vai olhando, né? E aí, assim, é copiar a tabela e ir repetindo até a gente memorizar. Tem exatamente o que você falou, né, Lena? Só que no vocativo não vai ter artigo, nada, né? Isso, essa é a característica do vocativo, né? Ele não tem Aí artigo. vai dar pra ver de longe que é vocativo. Mas cuidado, porque às vezes não tem um artigo, mas ele não é vocativo. Às vezes ele é só um substantivo ou adjetivo que tenha um artigo indefinido, né? Ao invés de falar o amado, eu falo um amado, né? Verdade. Então, não é só não ter o artigo, né? Aí ficamos num problema. Por quê? Porque quando ele aparecer assim, ó, aletes, né? Sem artigo, ele pode ser tanto um adjetivo que ele de artigo indefinido, como ele é um adjetivo, pode ser um adjetivo com a expressão do vocativo. Quem vai decidir isso vai ser, aí, novamente, contexto. Mas lembre-se, quando tem contexto, a tradução ela acaba dependendo muito da percepção do tradutor. Então, aí nós temos uma variação da possibilidade de interpretação, né? Você pode, como tradutor, falar, não, olha, eu acho que aqui é um vocativo, né? Aí o outro, não, aqui não é um vocativo, aqui é um adjetivo com um artigo indefinido. Aí abre margem para o que nós chamamos de disputa. Tudo bem? Tudo bem. Ok. Aqui o Lennon já pontuou corretamente, né? Nós temos aquele... Tá chovendo aí? Chovendo? É o sol à noite aqui, mano.
Eu achei que começou a chover aqui. O sol não foi embora ainda não aqui, cara. Tá um calor do caramba aqui. É que começar a chover, eu tenho que fechar a janela aqui, que tá. Então, molha tudo. Bom, aí então a gente viu aqui também, né? Essa questão das contrações aí, né? Então, o epsilon mais o alfa forma o E, que é a forma alongada, né? O epsilon. Então, essa aí também é assim, aquelas regras básicas que a gente vai ter que ficar memorizando também. E não adianta ficar aqui macerando isso, porque a gente já viu várias vezes também. Esse adjetivo aqui é um adjetivo menos comum, né? Que é o adjetivo batis, perdão, né? Batis é o adjetivo para profundo. Aí o batis, ele tem terminação U. E novamente, né? E aqui nesse caso, você vai ter esse adjetivo especificamente, U da terminação U, que são adjetivos que seguem a primeira e a terceira declinação, eles vão apresentar uma característica diferente. Você não vai seguir a forma genitiva, você vai seguir a forma nominativa. Por isso, então, o batus, que é primeira e segunda terceira declinação, ele vai aparecer como forma básica no nominativo. Apesar de ser um adjetivo de terceira declinação, ele apresenta como forma básica o nominativo, o que é uma coisa que não é comum na terceira. Estão me acompanhando? Sim. Beleza. Então, só característica para a gente entender o que está acontecendo, né? Se ele é só de terceira declinação, a forma básica é genitiva. Se ele é conjugado de primeira e terceira, ou ele é irregular, aí a forma dele básica é nominativa também. Adjetivos terminados em as também são adjetivos que são pertencentes lá à forma da primeira declinação. Mas alguns deles, como esse aqui, que é muito importante, ele vai ser um adjetivo de terceira declinação com características de primeira declinação, que é o adjetivo pas, passar e pan, cujo radical é pante. Bom, qual é o significado de pas, passar e pan? Deve ser alguma coisa relacionada a muito, não? Isso, não é relacionar muito. Mas não é muito, porque muito é polis, né? No caso aqui, é tudo. Tudo, na verdade, né? Isso. Ok? Tudo. Então, pas, pantós, panti, pantá, é tudo. Aí você vê, pantá, como monoteísmo, panteísmo, né? Panteísmo, né? Panteísmo, então, é a crença em vários deuses, né? Pandemônio, o que é pandemônio? Pandemônio, ou seja, é a totalidade dos demônios, né? Quando fala isso aqui é um pandemônio, ou seja, isso aqui só tem demônio, né? Tudo é demônio. Exatamente, perfeito, né? E é um adjetivo que é muito importante, muito comum e muito aparece muitas vezes, né? Mas olha só, olha como as formas dele são variadas, né? Pas, pantós, panti, pantá, passar, pan, pantós, todas eles significam a mesma coisa, só está declinando das várias formas dele, no masculino, feminino e neutro. E aí nós temos alguns usos desse adjetivo, né? Os usos pas, passar e pan vão ter usos diferentes, seguindo aquela regra que nós aprendemos lá atrás. Vamos retomá-la então. Lá atrás, nós aprendemos que os adjetivos em grego, eles podem ter três formas básicas. Aliás, perdão, três características básicas. Eles podem ser ou adjetivos que nós chamamos de atributivos, ou adjetivos que nós chamamos de predicativos, ou os adjetivos que nós chamamos de substantivos. Vocês lembram disso ou não? Mais ou menos. Mais ou menos, né? Mais para menos, né? Mais para menos. Então vamos lembrar, né? Os adjetivos que têm a função atributiva, eles são adjetivos que servem para qualificar o substantivo. Daí, então, dar um atributo para os substantivos. Qual é a característica dele? É que esse adjetivo, ele sempre vem depois de um artigo.
Então, se tem artigo e depois do artigo tem o adjetivo, ele é sempre atributivo. Um exemplo. Você pega lá, né? Você pega lá o adjetivo polis, por exemplo, né? E aí eu quero falar... Perdão, o adjetivo passar aqui. Aí eu quero falar passar doulos. O que é doulos? Escravo. Escravo. Passar doulos ro, pas doulos. Ro, pas doulos. O ro aqui, né, é o artigo, né? É o artigo definido masculino. Ro. Ro, pas doulos faz do pas, que é o adjetivo, um adjetivo que atribui uma qualidade a doulos. Aí, no caso, então, é um adjetivo atributivo. Se vier, então, ro, pas, doulos, atributivo. Se vier ro, pas, ro, doulos, também é atributivo. O que a caracteriza é que o adjetivo ele tem que vir depois do artigo, para ele ser um atributivo. Tudo bem? Ou pode entender se também antes do substantivo? Antes do substantivo, pode ser. Antes do substantivo. Mas sempre precedido De um artigo. do artigo. Sempre. Se ele vier depois do substantivo, Lennon, ele tem que ter um artigo antes dele. Aí vai ter substantivo, artigo e adjetivo. Tá. Lembrei agora. Lembrei da aula. Tô lembrando da aula aqui agora. Lembrou, né? É aquela aula Essa aí mesmo. Ah, essa aí eu sei, então, já sei tudo, pode pular. Eita, pega! Meu Deus. Deus. Essa aula aí, eu lembrei sim. Beleza, né? Bom, então, no predicativo, né? Aí vocês vão lembrar que no predicativo a característica é que o adjetivo, ele não dá um atributo, mas ele faz uma afirmação sobre o substantivo. E nesse caso, se ele faz uma afirmação, você tem que traduzir os adjetivos no predicativo usando o verbo ser. Então, o escravo, né? Por exemplo, paz, ro, doulos. Seria, né? Cada um é escravo. Se eu for colocar ro, paz, ro, doulos, vai ser o escravo, cada escravo, né? Cada escravo. Se eu for colocar paz, ro, doulos, vai ser cada escravo. Deu para entender? Tá, mas aqui o doulos aí está na condição de adjetivo, né? O doulos é adjetivo, escravo. Na condição de adjetivo, mas aí quando vai lá para aquela terceira declinação, ele não teria que ter uma terminação diferente? Não, porque o doulos, ele é um substantivo que declina na segunda declinação. Ele é de segunda declinação. Tá, então ele é um substantivo que está funcionando como adjetivo. Não, o adjetivo aqui é o paz. Ah, tá, o paz, tá, beleza. Paz. Beleza, não confundi. Beleza. Isso. Então, o paz aqui, na verdade, né, aqui, ó, é o que ele vai dizer aqui embaixo, tá? Olha só. O paz, quando ele está na função atributiva, olha só como ele traduz, né? Ro, paz, nomos, né? Por que o ro aqui? Porque para ser atributivo, ele tem que vir depois, né, do artigo, né? Ro, paz, nomos. Ro, paz, nomos, ele traduziu por toda a lei, né? Mas aqui, por ser atributivo, o que ele está querendo dizer? Quer dizer que a lei, ela tem uma qualidade. Qual é essa qualidade? A qualidade é ela ser total, né? Toda a lei. A lei de um modo todo. Tranquilo? Beleza. Tranquilo. Rosário, eu lembro da aula, sim, quer ver? Vou lembrar até de uma frase. Você falou o fiel servo e o servo fiel. Perfeito, né? É o bichão, hein, mano? Tá vendo? Tá bravo, E eu ainda tenho TDA, hein? Imagina se eu tivesse. Perfeito. Então, assim, ó, o fiel servo. Isso é atributivo, certo? Atributivo. Dizendo que o servo tem um atributo, né? Que ele é fiel. Agora, se ele é predicativo, eu tenho que dizer, o servo é fiel.
Porque aí eu estou atribuindo um valor ao servo. Eu não estou, perdão, aí eu estou predicando um valor ao servo, né? Eu não estou atribuindo o valor, eu estou predicando dele, né? Não é o fiel servo, mas é o servo que é fiel. Deu para entender a jogada? Eu posso fazer a mesma frase se é os dois, né? Eu lembro disso. Se eu colocar o artigo no atributivo, ele sempre vai ser atributivo, né? Vai ser atributivo. Mas a Se eu diferença... tirar um dos artigos, aí ele vai ser predicativo. Isso, exatamente. Dependendo da palavra, né? Mas é fundamental que no predicativo você imagine que você vai utilizar de alguma forma o verbo ser como verbo auxiliar para os substantivos, né? Para você qualificar, afirmar alguma coisa sobre o substantivo. Tá tranquilo? Tranquilo. Agora eu lembrei dessa aula aí. Tá perfeito, né? E a forma substantivada é quando o adjetivo ele vem sozinho na frase. Ele não vem acompanhado de nenhum substantivo. E aí ele meio que vira um substantivo. Certo? Então aí, no caso, né? Como que a gente colocou aqui, né? Profundo, né? Profundo é um adjetivo, né? O mar profundo, certo? Certo. Rotalese butós, né? Batiz, né? Rotalese batiz, ou seja, o mar profundo, né? Mas se ele tá só batiz lá na frase e não tem um substantivo perto dele, a quem ele pode se ligar, aquele adjetivo ele se transforma em um substantivo. Então a gente fala que é um adjetivo substantivado. E aí eu vou falar o profundo. O profundo. Vou falar o maligno, né? Vou falar o bondoso. Bondoso, é claro, né? Não é substantivo. Bondoso, ele é uma qualidade, ele é um adjetivo, mas se ele vier sozinho na frase, ele se transforma na forma predicativa. Ô Zac, então levando para aquela última frase que eu falei, o servo fiel, o fiel servo, aí nesse caso ele seria o fiel, o fiel servo de Deus, no caso. Aí seria o fiel. Aí você tira o servo, né? Tira o servo da frase e vai deixar só a palavra fiel lá. Porque aquele que meu pai ama é o fiel. Aquele que meu pai ama é o fiel. Poderia estar, aquele que meu pai ama é o servo fiel. Certo? Beleza. E aí estaria certo, né? Aí estaria certo, né? O servo fiel. Mas como você tirou o substantivo, aquele adjetivo passou a funcionar na frase na forma substantivada. Tudo bem? Beleza. Mas geralmente tem um D, né? Tipo assim, o santo de Deus. Pode ser que tenha um D. É isso aí, né? Só que vai ter um D quando você tiver a forma genitiva ablativa nele. Né? Por quê? Porque a forma D é a forma de posse, certo? Do adjunto adnominal de posse. Ou de origem, né? Então você precisa ter ele declinado na forma genitiva. Se não tiver forma genitiva, você não tem como colocar D, né? Porque não dá posse, certo? Não dá, Então, se tiver na forma nominativa, ele sozinho, ele vai se transformar em um tipo de um substantivo. Ele continua sendo adjetivo, mas se transforma, né, num adjetivo substantivado. Nós fazemos isso também no português, né? A mesma coisa a gente faz no português. Só para a gente saber que no grego também funciona da mesma forma. Aqui, ó, ele coloca esse negócio do substantivo anarto. O que é o substantivo anarto, né? O substantivo anarto é o substantivo sem artigo. E geralmente nós entendemos que o substantivo, quando não tem artigo, ele é um substantivo que está acompanhando o artigo indefinido, o um, né? Mas quando ele está com o adjetivo e o substantivo, mas não tem o artigo, nós chamamos isso de substantivo anarto. E aí você vai traduzir ele como traduz aqui, ó, pandentron. O pandentron vai ser toda a árvore, né? Ele não é nem necessariamente atributivo. Por quê? Porque se fosse atributivo, tinha que ter o artigo. Ele não é necessariamente predicativo, porque senão eu teria que colocar o verbo auxiliar. E ele não é também um substantivo. Ele é um substantivo anarto.
Beleza? Beleza, de Creus. E aí, Beleza, agora eu entendi. Entendi. É uma coisa Entendeu? totalmente diferente. tá de boa? Não, tá de boa. Bah. E aí nós temos essa coisa aqui chamada particípio, né? E esse aqui é a nossa pedreira, né? É o nosso problema fundamental. Por que é o problema, né? Porque o particípio não é um substantivo, ele é um verbo. Mas ele é um verbo que, em grego, ele não tem forma verbal. Tanto é que ele nem tem, assim, quando você vai fazer a análise do particípio, né? Ele aparece como verbo, mas ele é um verbo que tem caso gramatical. Você sabe que os verbos não tem, né? Verbo não tem verbo no genitivo, no nominativo, no ablativo. Mas no caso do particípio, ele tem, né? Essa é uma característica dele. Então, quando o pas, né, vem seguido do artigo, né, ro, e vem junto com o particípio, você vai ter esta configuração, né? Ó, pas, ro, acuum. Acuum é particípio, o acuum, né? É um verbo, o verbo acuou, né? O verbo escutar, né? Que está no particípio. Estando no particípio, ele vai ter que ser traduzido como uma espécie de substantivo ou adjetivo. Então seria o escutado, né? E aqui, Ouvido. ou ouvido, exatamente, o ouvido, né? E aí você vai traduzir lá, ó, todo aquele que ouve. Bom, aquele que ouve aqui não tá bom tradução. Por quê? Porque o particípio não é ouve, o particípio é ouvido, né? Todo aquele que ouvido essas palavras, essas minhas palavras. Mas aí ouvido fica zoado na frase, né? Aí você vai lá consertar. E Tem consertando, né? ouvido. Oi? Quero botar um ter na frente Como é que fica para daí? traduzir. Todo aquele que tenha ouvido. Isso, perfeito, né? Aí você vai escolher, né? Entre acrescentar o ter ouvido, né? Ou mudar o ouvido para ouve, né? Aí é a escolha do tradutor. É quando você joga um substantivo no português no particípio, ele vira um adjetivo. Isso. Mas no grego ele vira tanto adjetivo quanto vira substantivo. É o verbo, né? É o verbo que se adjetiva ou se substantiva, né? A gente fala assim, o verbo, por exemplo, sei lá, pular, né? Vou dar uma pulada, né? A forma pulada, né? É a forma... Essa frase é perigosa. Essa frase é perigosa aqui dentro, hein, do quartel, hein? Por quê? O que ela significa aí? Vou dar uma pulada aí. Fala aí, Thiago. Fala aí, Fred. Ué, Vai dar um gol. Vocês dão muita pulada? Ah, entendi. É o Gordon. Você vai dar uma Fugida. Da onde que vem o torar de vocês aí, que você sempre fala? Tá torando. A toranda eu não sei de onde vem, né? Mas quando a gente está em instrução, pelo menos quando a recruta lá na instrução, no acampamento, no meio do mato, na hora da instrução, ela também em cima daquele tronco de madeira lá e tu dava aquelas peçadas. Ah, entendi. O cara fala, tora não, recruta. Torando. Torando é dormir em cima do tronco, então dá tora. Entendi. Isso. Por isso. Deve ser isso aí mesmo. Deve ser, né? Deve ser. Bom, e aí no caso do megas, né? Do mega, megale, mega, né? Ela é o adjetivo, como nós falamos lá para cima, né? É o adjetivo que ele declina nas 3 declinações, né? Ele tem a forma da declinação da primeira, da segunda e da terceira declinação. Ele é muito irregular nesse sentido. Então você vai encontrar megas, megale e megá em todas as formas declinadas, e todas elas significam a mesma coisa. Mega é grande, né? É grande. O megalon a gente tem em português também, megalon. Megalomaníaco. Megalomaníaco, perfeito, é isso mesmo, né? O megalomaníaco é o cara que tem mania de grandeza, né? Mania de grandeza. Oi? Não, falei com a minha irmã aqui. Ah, tá. Ô, Zac. Oi. Igual você passou no paz aí, é só com paz? A minha dúvida é o seguinte, é só com paz ou tem vários verbos ou adjetivos, quer dizer, adjetivos que caem nisso aí? Então, você tá vendo que no paz aqui, ó, ele tá traduzindo especificamente por quê? Porque os adjetivos vão seguir aquela regra que a gente estudou lá, sabe? Do atributivo, predicativo e substantivo, certo? Mas notem que no paz aqui, ó, ele não segue exatamente aquela regra, né? Justamente porque ele é uma exceção.
Aí você pergunta, tem mais exceção? Tem mais exceção. Tá. Mas o paz, como ele é o mais recorrente, é o que você tem que se preocupar mais. Beleza. Entendi. Tá? Fora o paz, então, você segue a regra lá. Artigo, artigo, não tem artigo, é predicativo, tem o artigo, é atributivo, tá sozinho, é o substantivo. Beleza. Beleza? A gente encontra palavras, às vezes, na frase, né, que tá seguido assim, né? Tem o artigo, aí o adjetivo e outro artigo e o substantivo, né? 2 artigos, né? Fala, nossa, que repetição. Mas é porque ele tem um sentido gramatical, né? É para ele dar aquela forma atributiva lá. Bom, e a flexão aqui do polis, né? Do poli, polê e poli, né? Que ela também é bem importante, né? Ela também é uma palavra, um adjetivo que ele declina nas 3 declinações. E ele significa muito, né? Então, todos esses aqui também significam a mesma coisa. Mas é tranquilo isso aqui, porque a gente vai bater o olho na frase, né? E vai ver. Cuidado só para não confundir aqui, né? Ó, porque o vocativo polê, né? E aqui o neutro, né? Ó, poli, ele tem um L só, né? E aí você pode acabar confundindo lá com o polis, que é cidade, né? Lembrando que o poli é I, né? Iota. E se tem o rupsnon ou outras terminações, ele é o adjetivo, né? Não, mas ele não tem variação no radical, aí acho que é até mais simples, é só pesquisar o caso, né? Perfeito, é exatamente isso, né? Olhando para o radical, você já começa a perceber as palavras, né? É isso mesmo. Você pode também ter adjetivos que você junta preposições com eles. E aí ele fica mais intensificado, né? Por exemplo, diapolo, né? Diapolu é através de muitos, né? Então, a intensificação por meio de muitos, né? Também você pode colocar apopoli, né? Apopoli significa por meio, né? Ou de muitos, né? De muitos, né? Que o apó tem a ver com enviado da parte dele, né? Aquele negócio de origem, né? Vocês estão conseguindo fazer essas assimilações também tranquilo, né? Juntar a preposição com substantivos e com... Tá de boa isso? Não, tá, depois de boa. Depois você vai juntando as palavras ali e vai vendo o que vai formando, entendeu? Então, perfeito, né? Porque isso é importante, né? Você bate o olho na palavra, você sabe que ela é uma palavra que tem uma composição prefixal nela, né? Que são as preposições. Isso dá para você fazer uma interpretação melhor da palavra, né? Que é aquela do ekbalo, né? Isso, é o ekbalo, é o parabolê, né? É o sei lá, né? Aí vai, né? Então é isso aí. É isso que eu queria. É o diabolos, né? Diabolos, né? Bolê, né? Bolê é lançar. Diabolos é lançar através de, né? Diabolos, então, o quê? É alguma coisa que você joga através de alguma coisa, no meio de alguma coisa, né? Por isso que diabolés é a ideia de algo que é separado, né? De algo que você divide, né? Porque você joga no meio e divide. Enquanto que simbolês é o contrário, né? Simbolês é o juntar, né? Aí vem o símbolo, né? Que é juntar, e o diabolos, que é separar. Diabolos, acho que já vi tradução de... Pode ser palavra parecida, então. Diabolo de ser adversário. Isso, é adversário. Mas o que é ad, né? O ad, que é essa partícula que ela é latina, ele é justamente de separação, né? Ah, tá. A minha questão era essa aí mesmo. É o ad hoc, né? Que é secretário ad hoc, né? Ad hoc. É aquele que é separado para ser um secretário, mas ele não é eleito para isso, né? Ele está ali meio que ocupando um espaço que não é próprio dele, né? Então, esse ad, né? É justamente a ideia de separação mesmo, né? A ideia de advogado, né? Advogado é o que fala, né? Separado, né? Eu preciso de um advogado, alguém que fale separado de mim, né? Tranquilo? Entendi, beleza. Lembrando que advogado é uma palavra latina, não é grego, né? A palavra grega para advogado é retor, né? Retor, da onde vem o oratória, né? Oratória. Então, advogado é aquele que fala, né? Deve ser essa palavra que é usada lá que João usa na epístola para falar de advogado de Jesus, né? Não, lá é outra palavra. Lá é paracletos. Paracletos? Porque lá ele usa o termo advogado, mas não no sentido daquele que fala, mas no sentido daquele que acude e que ajuda, né? Que é que é um uso muito primitivo, muito antigo da palavra advogado. Advogado não é só aquele que me defende, entre aspas.
mas é todo aquele que me socorre. Por isso, assim, eu posso dizer que qualquer um que me presta alguma ajuda é advogado. Ele advoga em meu nome, né? Advoga em minha causa. Né? Isso, é. Esse era usado muito antigamente, muito mais comum, né? Hoje já não está em desuso, né? Mas aí o grego utiliza a palavra parakletos, né? Kletos significa acudir, parakletos significa aquele que acude do lado, né? E aí a gente traduz geralmente por consolador ou por advogado. Show. Bom, e com isso a gente termina a lição. Ó, aqui eu lembrei, né, que eu ia falar para vocês isso, né? Que aqui, ó, ele tem, a cada lição, ele tem um exercício de fluidez de leitura. Que é para você só ler o texto até você conseguir ler ele inteiro, né? Sem ler palavra por palavra, né? Sem ler o tauta, graça, rumim, peri... Não, tauta, grafa, rumim, peri, tom... E assim vai, né? Então, é um exercício interessante, caso vocês queiram fazer, né? Para poder ir treinando a fala, né? Também eu acho legal você gravar você falando, né? E depois escutar você falando, né? É bem interessante também para você perceber a sua própria entonação, né? Passa vergonha, mas faz parte. Só passa quem tem, né? Quem não tem, não passa. Quem não tem, não passa, né? E quem passa vergonha aprende alguma coisa com a vergonha, né? Top, bom, o que é esse livro aí que é esse livro que passou aí? Esse livro aqui? Sabe? Cara, não faz. Uma leitura sugerida, provavelmente eu não faço ideia do que é. Nem eu ia falar, eu ia chutar. Ele indicou, né? Que é bom, né? Provavelmente oração, eles fazem uma discussão sobre a palavra oração, né? Porque a palavra oração, ela aparece no vocabulário aqui, ó. Vamos olhar lá, né? Ô, Thiago. O Thiago, você tem que fazer os exercícios, tem que nem ficar procurando rodapé de negócio, não. É aqui, ó. Proselco, né? Tá. Proselque é a palavra oração, né? Proselque. Aí, ele provavelmente colocou a palavra aqui no vocabulário, né? E aí lá embaixo ele sugeriu algum texto que discutisse profundamente, né, o sentido de proselco. Agora, olha só que interessante, interessante, né? Hein? É interessante, né? Interessante. Muito bom, Thiago. Viu? Parabéns, Thiago. E já é interessante aqui o proselco, por quê? Porque ele já vem com uma preposição prós aqui, né? Prós, que é o quê? É junto de, né? Próximo de. E aí, então, ele tem essa terminação aqui, o que provavelmente é algum verbo, né? Ou alguma outra situação, né? Que forma a palavra oração, né? Oração tem alguma coisa a ver com estar próximo. Olha só que interessante, né? Oração tem alguma coisa a ver com se aproximar de algo. Quem ora, e quem ora se aproxima. Caraca, já dá para dar uma pegação. Já começa a ter até uma fluidez para a hermenêutica de um determinado texto, né? Exatamente, né? Você pode pensar... Oi. Não, foi que não. Você pode pensar assim, orar é falar com Deus. Bom, é verdade, orar é falar com Deus. Mas pela palavra eu posso dizer que orar é se aproximar de Deus. Aproximar-se de Deus, que eu se encaixa talvez de uma maneira mais... Né? Teologicamente, dá perfeito, né? Ou seja, quem é aqueles que estão próximos a Deus? Aqueles que oram. E aqueles que oram, ao orar, se aproximam de Deus. E se você, ao orar, não se aproxima de Deus, você não está orando. Está fazendo outra coisa, né? Você está só falando palavras bonitas. Eu te devo reflexões. Você está falando palavras bonitas que não significam nada, né? Muito bom, muito boa a sua menção, Thiago. Parabéns. Viu? Mas só um exercício assim mesmo, viu? Agora para o exercício, viu? Muito bem. Então aí deixamos os exercícios dessa aula e da próxima, da aula anterior, né, para a aula que vem. Aí na aula que vem, vamos fazer então a tentativa da leitura fluida deste trecho aqui. Beleza. Beleza? Todo mundo vai passar vergonha de ler o trecho para mim aqui. Ou não, né? Ou não, né? Ou vocês vão me surpreender. Toma. Então que tá vai bom. ser sexta-feira, né? Sexta-feira, às 18h30. É isso? Sexta-feira pode ser antes, por causa Pode ser às 17. Não tem expediente. Às 17 ou às 18?
Pode ser às 17, Fred? Daqui? Pode, 18 aqui para mim, pode ser. Pode Perfeito, ser, então. 17? Pode, tô de férias. Ah, então tá. 17 horas então de sexta. Às 7 horas na semana que vem, então. Aí a gente vai ver a lição número 22, que é aí a introdução ao particípio, né? Que é o nosso Vai ser essa sexta agora? na sexta agora já. Tá. Toma, exercício, tá? Eita, obrigado, Ed. Por nada. Falou, pessoal. Abração. Valeu. Valeu, abraço.